Oi, Gleice, amor! que Tudo alegria falar com bom? você. Tudo Alegria bem? minha! Tudo bem, amor? Tudo Gleice, jóia? boa noite. Como tá São Paulo? Tá frio? Tá bem gostoso, maravilhoso esse frio. Nossa, que Ai, que delícia! bom. Aqui Que tá frio bom, que também. tá ótimo. Bem frio. Ai, que bom. E tá delicioso. Eu agradeço você, essa oportunidade. Me fez sair da minha zona de conforto, né? Porque eu já tinha pânico só de me ver nesses vídeos de live. Eu falei assim, meu Deus. E aí você tem esse convite super carinhoso seu, Ju, Obrigada. minha ex-aluna e amiga para a vida, né? A gente estava lembrando que é em 2018 que a gente teve aula, eu te dei aula em 2018, e aí você é uma amiga para a vida toda, né? Me Obrigada. tirou da zona de conforto, me Obrigada. fez gravar esse vídeo aqui. Vamos ver. Ah, a Carlota entrou, Juan, um beijo. Ai, que bom, Juan, minha irmã entrou. Vamos esperar o Ótimo. povo entrar, né? Vamos. E eu te agradeço a oportunidade, né, de compartilhar conhecimento, compartilhar histórias, né, Ju? A Ah, gente que tem aí tanta coisa para falar, já estava achando que eu estava muda demais, né, tá. com tanta Tava coisa para muito falar. mesmo. Verdade. Eu falo com todo mundo que a sua aula foi transformadora, assim. Sua aula mudou muito. Nossa, quando você começou a falar de vida, de propósito, de missão, eu falei, ué, essa professora tá falando de assuntos muito diferentes aí. Esses assuntos não são normais aí na faculdade e eu tive a graça de te conhecer lá no IBMEC, né, na nossa aula lá em 2018 e eu fiquei muito tocada com todos os assuntos que você levantou em aula. E falando, levando a gente a questionar, né, sobre a nossa missão de vida, né? Para que a gente está aqui? Então, eu queria muito que todos os meus amigos escutassem isso também. E nesse tempo de crise, o Instagram está permitindo isso. Tem muita gente em casa e também tem muita gente desesperada. Então, acho que casou essas duas situações. E eu falei, é a hora de trazer a Gleice pra cá e você conversar mais com a gente. E te ouvir, porque já tem 2 anos que a gente não se vê. Não se vê, só fala pelo telefone, né? Samir entrou, Samir, beijo, Samir. Samir tá onde? Tá na Holanda. Samir tá lá na Olha, Holanda, um grande né? amigo meu. Vai rir lembrando das nossas histórias, as histórias que eu vou contar. Na época a gente trabalhava junto na Peugeot, a Carlota também. Mas enfim, vamos começar, Juju? Vamos, fala pra gente, Gleice. Fala um pouquinho de você. O povo aqui já me conhece um pouco. Vamos falar da Gleice, porque ela é É, uma criatura muito iluminada, muito diferenciada e todo mundo tem que conhecer a Gleice. obrigada, Ju, obrigada pela oportunidade de estar aqui hoje. Obrigada por você ter me tirado da zona de conforto, que eu estava bem na minha zona de conforto mesmo. Bem nessa rotina de dia a dia, né? De mãe, de dona de casa, de tudo, e estava acabando deixando de lado o meu próprio propósito na vida. E você, Gleice, me puxou para cá, falou, não, vamos falar disso, vamos levar para as pessoas essa informação, né? Então, eu sou engenheira, né, de formação. Eu tenho mais de 15 anos de experiência na indústria automobilística. Hoje eu trabalho na Renault do Brasil. Sou professora do IBMEC, que a gente se conheceu lá, né, no MBA. Sou professora do IBMEC no MBA. Sou coach e mentora de carreira, onde eu me conecto com o meu verdadeiro propósito na vida, né, de ser um canal, um drive para as pessoas encontrarem, se conectarem com a própria essência e fazerem elas realmente encontrarem o que é o propósito delas nesse mundo, fazendo com que elas se conectem com a sua própria essência e sendo elas mesmas e procurando esse propósito no mundo, o papel delas na vida profissional, revelando luz no mundo. Exatamente isso. Bom, começando aí que eu tenho 15 anos de experiência na indústria automobilística. Eu não poderia fazer outra coisa na vida. E às vezes eu penso assim, meu Deus, como eu amo estar nesse contexto de produção de veículo. Eu trabalhei no chão de fábrica, eu fui gestora de uma equipe de engenharia. Hoje eu estou trabalhando mais próximo do cliente, sendo responsável pela qualidade nas concessionárias do Brasil inteiro.
Mas eu tenho esse DNA de montadora muito forte, né? Eu sou apaixonada por carros, desde quando eu era criança, né? Então é uma das primeiras reflexões que a gente precisa fazer quando a gente está pensando em propósito. Desde quando eu era criança, meu pai era motorista. Meu pai sempre foi motorista, hoje está aposentado, mas sempre foi motorista. Então eu sempre fui fascinada por automóveis desde criança. Né? Eu lavava o carro do meu pai para poder dar uma voltinha quando eu era criança, eu tinha 13 anos. Então, tem essa história. Eu acho que as pessoas têm que se conectarem com elas mesmas. A primeira coisa é o que eu, desde criança, eu tenho um dom, uma paixão, uma paixão. Então, hoje eu trabalho em montadora por paixão, né? Mas essa é uma paixão, tá? E eu acho que as pessoas podem encontrar o propósito em qualquer ambiente de trabalho que elas tiverem. Um propósito. Qual o propósito delas, né? E aí eu começo falando, um exemplo muito clássico, muito bom para enxergar isso, foi quando eu me lembro muito bem, há uns 15 anos atrás, quando eu trabalhava na engenharia de processo, na chaparia lá da fábrica da Peugeot de Porto Real. A gente teve um problema muito forte do operador esquecer parafusos na carroceria. Ele esquecia de parafusar alguns certos parafusos, tá? E era um problema que o carro passava sem apertar aqueles parafusos, aí tinha que voltar e fazer o retrabalho, né? Isso gera desperdício. Mas o que a gente implementou como solução para isso? A gente simplesmente fez uma conscientização dos operadores para dizer qual era a função daquele parafuso. E quando os operadores descobriram que aquele parafuso era para apertar o suporte do cinto de segurança, e eles conseguiram entender o propósito deles dentro da fabricação. Assim, caramba, esse simples parafuso, ele salva vidas dos clientes que estão na rua. Salva a vida de pessoas que estão na rua. E aí a gente diminuiu drasticamente os retrabalhos nessa época, né? Naquela época, isso é um exemplo que realmente aconteceu. Porque quando eles passaram a entender o propósito deles dentro daquele simples aperto de parafuso, não era mais um simples aperto de parafuso. Era um propósito do trabalho deles. E aí eles faziam aquilo com um maior engajamento, tá? Então, esse é um exemplo clássico. Outro exemplo que eu posso dar foi quando eu tinha uma equipe, né, de engenharia de experimentação, de engenharia de testes. A gente fazia muitos testes nos carros antes do lançamento, tá? Então, nessa época, na Peugeot, eu tinha uma equipe de 42 pessoas. E a gente tinha um mantra, praticamente um mantra. Quando a gente fazia reuniões, isso toca muito a segurança dos clientes. Então, assim, esses exemplos são fáceis de visualizar o propósito, tá? Quando você tem um time de engenharia, de engenheiros, de mecânicos, de analistas, trabalhando numa engenharia de testes, e você fala para eles, eu como gestora daquela equipe, como coordenadora na época da engenharia, eu falava para eles, olha, o nosso papel é garantir a segurança dos nossos clientes na rua. E os nossos clientes são a nossa família que está andando com nossos carros. Eles faziam aquilo com tanto engajamento, com tanta garra, que era uma coisa que transcende, um sentimento que transcende qualquer outra forma de bonificação, qualquer outra forma vai além do dinheiro, isso que eu quero dizer, vai muito além do salário no final do mês. É preciso que a gente tenha essa força maior e falar assim, eu estou saindo de casa de manhã para fazer isso, porque é o meu trabalho. Eu estou salvando vida na rua, eu estou garantindo que a minha família rode em segurança, minha filha andando com carro. Então, eles fazem até hoje, eu tenho amigos lá e a gente se conversa, lá na Peugeot ainda, que eles fazem isso com maestria, e a performance dessa equipe, ela ia muito além.
Então, nós vivemos momentos de crise, eu fiquei 5 anos gerenciando essa equipe, a gente viveu momentos de muita crise, onde não tinha como dar aumento de salário para os funcionários, onde eu não conseguia fazer promoções, mesmo por performance, eu não conseguia aplicar a meritocracia. Eu conseguia apenas fazer esse engajamento, gerar um comprometimento e uma equipe muito coesa. E uma equipe coesa que eu consegui fazer simplesmente mostrando para eles qual era a missão e qual o propósito de cada um deles dentro da organização, dentro da empresa. Né? Então, dentro de uma empresa gigante, eles conseguiram entender o papel deles e ser uma equipe muito forte, muito coesa. Porque eles simplesmente, eu falava isso como se fosse um mantra. Toda reunião a gente falava, ó, nossa missão é essa, nosso propósito é salvar vidas, a gente está aqui para quando os carros forem lançados, depois de lançados, a gente não ter 0 acidentes. É esse que é o nosso papel. Tá? Então, quando as pessoas começam a entender o seu papel dentro do trabalho, em qualquer ambiente de trabalho, seja lá o que elas estiverem fazendo, elas vão ser mais performáticas, de qualquer forma. Isso já está provado, que os profissionais mais engajados, eles rendem 25% mais do que os profissionais que estão sem ânimo para o trabalho. Tá? Enfim, e quando as pessoas... E hoje, o que eu vejo? Eu estou em São Paulo, nessa metrópole, na capital do trabalho do Brasil, que é dita como a capital do trabalho do Brasil. Eu conheço pessoas que estão depressivas, eu conheço pessoas que estão com síndrome do pânico, com insônia, que estão com problema de queda de cabelo, que estão realmente prestes ou em depressão, ou prestes a ficar com depressão, e por causa do trabalho. Tá? Então, a gente vê pessoas que estão fazendo aquele trabalho, porque precisam levar alimento para dentro de casa, precisam sustentar suas famílias, mas as pessoas, a maioria das pessoas que eu vejo aqui, elas não estão felizes com o trabalho. Tá? Então, assim, a gente vê nesse momento que a gente está vivendo essa pandemia, as pessoas estão dentro de casa, elas estão refletindo sobre o seu papel no mundo. Né? Elas estão tendo tempo de se conectarem com elas mesmas, e isso assusta. Porque qual o meu papel no mundo? Qual o meu papel nesse mundo? Para que, poxa, qual o sentido disso? Né? Elas estão mais próximas das famílias. E eu vou te falar, quando as pessoas me perguntaram, muito antes de eu fazer esse curso para ser mentora, para ser coach, as pessoas me perguntavam qual que é o seu propósito. Eu falava, eu trabalho para minha família, para o meu marido, para minha filha, mas não é isso. Não é isso. O propósito não é isso. Eu trabalho para minha família, eu trabalho para alimentar minha família. Isso não é o propósito. O seu propósito é muito maior do que esse. O que você faz que alimenta a sua alma? Que é uma felicidade tão plena que alimenta a sua alma. O que você faria, mesmo que fosse de graça? Mesmo que fosse de graça para os outros, por prazer. Porque isso te traz uma felicidade plena. Porque aquilo que alimenta a sua alma, o que você faz no trabalho, e que você faria mesmo que fosse de graça. Tá? Então, eu não estou falando que... eu estou colocando o dinheiro, isso é importante, porque muita gente vai ficar desempregada, e muita gente está ficando desempregada, está desempregada nesse momento, e isso é assustador, né? Eu sei que isso é assustador, mas é um momento que pode ser usado como reflexão para a pessoa virar para um outro lado, para se conectar com o seu verdadeiro dom, com a sua essência. É uma oportunidade também. E independente que se aquela foi a formação dela. Por exemplo, eu tenho uma prima que ela é advogada de formação. E hoje ela tá costurando e está fazendo máscaras. Então, tipo, ela se conectou com uma verdadeira, um dom que ela tem. Ela é muito boa nisso. Então, se ela fosse pensar assim, se ela fosse reativa, falar assim, não, eu sou advogada e eu vou procurar alguma coisa dentro do mundo do direito. Ela deixaria esse dom passar na vida dela, né? Sem ela perceber, né?
Então, o que eu quero dizer com isso? Que pode ser uma coisa totalmente diferente da formação dela, né? Pode ser uma coisa que você faça por prazer. Por exemplo, eu tenho o hobby de tirar foto. Eu amo tirar foto. Amo tirar foto, fotografia. Eu fotografo as festas de família. A minha irmã me xinga. Para de tirar foto. Mas eu amo tirar foto. E eu tiro de graça. Eu tiro nas festas das amigas. Eu tiro foto e com a máquina e tudo, profissional. E eu amo fazer isso. É meu hobby. Meu hobby. Então eu tenho esse hobby. Qual é o seu hobby? Você pode ser um hobby, pode ser uma coisa que você faça nas suas horas vagas, e aquilo pode virar um seu meio de sustento hoje. Eu gosto muito de cozinhar, por que não pensar em cozinhar? Né? A pessoa que está desempregada, que tá sem renda, por que eu não posso fazer alguma coisa alternativa enquanto esse tempo não passa, nessa fase? E depois você vê, igual a mim, eu entrei, né, nesse mundo para ser professora do IBMEC, eu recebi esse convite do professor Barbieri na época, eu falei assim, eu falei para ele, eu não tenho como fazer isso, Barbieri. Eu não tenho como fazer isso, não tem nada a ver, não tem nada para falar, entendeu? E hoje eu toco muitas pessoas, muitos dos meus alunos, eu toco as pessoas como você, quando eu vi você fazendo a dinâmica que a gente fez em sala de aula com os agricultores de São José do Vale do Rio Preto, eu falei assim, gente, que incrível, uma coisa que a gente fez no Rio de Janeiro, que eu faço aqui em São Paulo e que a gente conseguiu levar para São José do Vale do Rio Preto e tocar mais pessoas, né, com isso. Então é assim, uma coisa incrível. Porque hoje eu descobri um dom também dando aula. Então tem várias coisas que eu faço que me dão muito prazer, né? Que me alimenta a minha alma. E conduzir as pessoas nesse mundo, conduzir as pessoas para elas serem mais felizes no trabalho, alimenta a minha alma. Quando eu saio de uma sessão com um cliente meu, aquilo sabe, é uma coisa que eu não consigo te explicar. Quando eu saio de uma aula do IBMEC, eu tô morta. 8 horas de aula com a mesma turma. Eu tô morta, mas eu tô tão feliz. Mas tão completa, tão plena. Tão assim, em êxtase. É um êxtase. Olha, só experimentando essa sensação para conseguir descrever o que eu estou dizendo. A gente sai de uma aula dessa e fala assim, olha, eu estou cumprindo a minha missão, eu estou cumprindo o meu papel no mundo, eu estou muito feliz. Obrigada, Deus, por me permitir, né, fazer isso, cumprir minha missão nesse mundo, meu papel nesse mundo. E eu falo uma coisa que eu quero deixar bem claro, é o seguinte, sucesso é uma coisa muito relativa. Eu tinha uma cliente, que ela está aqui, ela está aqui, não vou falar por questões de confidencialidade, mas tem uma cliente minha que ela era muito, muito bem sucedida com o marido dela dentro de uma empresa. Muito bem sucedida. Ela estava há muitos anos trabalhando com o marido dentro da fábrica deles. E ela estava ali trabalhando, mas ela não estava feliz. Ou seja, ela era bem sucedida, ela tinha um salário bom, né? Ela tinha uma renda boa, junto com o marido dela, os dois empresários, né? Ela com o marido dela e ela cuidando das questões ela cuidava das questões de compras, administrativo da empresa, e ela cuidava das questões de RH. E aí a gente começou a fazer esse trabalho de descoberta, e é uma coisa que vem, em cada sessão a gente vai descobrindo mais um pouco. E aí eu não estou feliz, eu quero descobrir, eu quero fazer diferente, eu quero ser feliz, eu não estou feliz fazendo isso, eu sinto que eu estou perdida, enfim, e ela veio assim. E aí eu vou te falar que o veneno, que a vacina está no veneno, que o antídoto está no veneno. E aí ela falava assim, conversando, tendo essas nossas sessões, de conversando, conhecendo mais um pouco, ela me disse assim, olha, eu tenho todo mundo da minha família, já me cansa, todo mundo da minha família vem atrás de mim para eu resolver os problemas de todo mundo, eu já estou até aqui com problema de tanta gente, todo mundo quer que eu resolva tudo. Nanana. E aí eu te falo exatamente isso. O antídoto está no veneno. Aí
Bem, aí a gente pegou isso, eu falei assim, e aí ela foi me contando um pouco mais, ela falou, olha, eu consigo, lá na produção, eu consegui conversar com um funcionário meu, e eu consegui fazer com que ele desistisse de pedir demissão. Eu falei assim, você já percebeu que você tem um dom para resolver conflitos? Que você é realmente muito boa em resolver conflitos? Você tem isso como um dom seu. Essa é a sua verdadeira essência. E aquilo fazia ela muito feliz. Quando ela saía dali, resolvia aquilo, e a pessoa e revertia aquela situação, e o funcionário não quer mais pedir demissão, e ela conseguia ganhar aquele funcionário, ela falava assim, ela falou, eu descobri esse dom realmente. E ela teve que refletir, porque aquilo, ela ficava com raiva daquilo. Como é que pode? É verdade, é verdade. E eu tenho outra pessoa que eu tenho que falar. É esse mesmo exemplo. E aí ela descobriu, ela continuou fazendo, trabalhando um pouco da empresa, ela tirou um pouco da carga da empresa e ela foi fazer cursos de coaching e foi buscar conhecimento nesse lado que ela tinha de conectar com a essência dela, com esse dom que ela tem. Tá? E hoje ela está muito mais feliz. Tá, tem tempo que a gente não se fala, não sei exatamente o que ela está fazendo hoje, mas ela está muito mais feliz. Ela está mais feliz, com a felicidade plena, mais produtiva, né, com uma performance maior, né? Então a gente está falando de ser realmente feliz. Isso, e o dinheiro, e o sustento, e a renda da pessoa, ela vai ser consequência daquilo. Uma vez que ela se conecta com a essência dela e que ela cumpre o papel que ela veio nesse mundo, que ela faça o que ela veio para fazer como missão nesse mundo, ela vai ser mais performática, ela vai ter o sustento dentro daquilo. O dinheiro, tudo vem como consequência. Então, meus clientes vêm assim, ó, eu quero abrir um negócio para me dar dinheiro. Falando, eu não posso te atender. Infelizmente, não posso. Eu posso te atender se você quiser descobrir o seu propósito. E o que você ganhar com isso, você é a consequência. Mas eu quero que você seja verdadeiramente feliz. Porque pessoas que não são felizes, então, eu entendo meritocracia, Juliana, e eu falei isso na aula, eu lembro muito bem, que a meritocracia, que é assim, olha, vou te dar um bônus se você cumprir a tua meta. É isso, nas empresas a gente vê isso. Se você cumprir a sua meta, você vai ganhar um bônus. Você vai ganhar 20% a mais do seu salário todo mês, se você cumprir a sua meta. Um exemplo, tá? Isso é o que mais a gente vê, tá? A minha posição como profissional é o seguinte, isso não é sustentável. Pode ser que aquilo vai levar a empresa a ter um resultado a curto prazo, mas com um preço muito alto. Isso foi o que mais me tocou na aula. Isso foi porque eu sempre gostei muito, já mudou um pouco quando eu li o Sonho Grande. Sonho Grande do Jorge Paulo. E aí aquilo ficou guardado na minha cabeça, né? E aquilo ali eu tinha como mantra na minha cabeça, né? Meritocracia e tal, trabalhar com resultado. Aí quando eu cheguei na aula e você falou exatamente isso, que não é sustentável, que as pessoas, né, vão trabalhar, né, em função do dinheiro por um tempo, mas daqui a pouco esses 20% já vai incorporar na renda dele, não vai fazer mais diferença. Isso aí já vai ter que ter mesmo, e isso teria que aumentar, e a empresa não ia conseguir sustentar esses aumentos durante muito tempo, e a pessoa ia ficando infeliz. Aí você acabou com a minha ideologia, né? Porque eu falei, mas como assim meritocracia não funciona mais? Funciona, mas por curto prazo. Curto prazo. Você quer... olha, não se sustenta. Eu sou muito favorável, como profissional, sou favorável à gestão por propósito. Por quê? Porque você vai trabalhar a consciência das pessoas. Por que eu estou fazendo isso? Para que eu estou apertando esse parafuso? Para que eu estou fazendo isso? Para que eu estou fazendo isso no meu trabalho? Então, assim, eu acredito muito, quando as pessoas descobrem o seu verdadeiro propósito dentro daquele ambiente de trabalho, elas vão gerar resultado. É isso que eu acredito. A meritocracia é o que mais existe, mas ela pode gerar depressão, que é, né, uma das maiores causas de afastamento no mundo.
a depressão, tá? De acordo com a OMS. Tá? Se não é a primeira, em 2017, 2018 foi a primeira. 2020 eu não sei se está a primeira causa de afastamento no mundo, é a depressão. Tem a doença de burnout, que agora já é, né, uma doença que é causada pelo estresse no trabalho. Então, a gente está falando de uma consequência no nosso corpo físico de um problema dentro do ambiente de trabalho. Tá? Então, assim, a meritocracia vai trazer resultado para a empresa? Sim, vai trazer. A pessoa vai buscar aquele resultado. Tá? Mas há um custo muito alto. Tá? Um custo muito alto. A custa da saúde dela. A saúde da pessoa. Tá? A saúde daquele profissional. Então, assim, para mim, a gestão por propósito, eu já vi na prática que funciona. Eu já vi. Eu engajei um time, eu engajei uma equipe com a gestão de propósito. E eu sei que funciona muito bem. Numa época muito difícil de crise. Né? Então, eu falo como líder e de uma equipe fantástica, que é fantástica até hoje, apesar de ter muitas pessoas que saíram dessa equipe e foram para outras empresas, foram para outros países, até para outros países, mas que é uma equipe que foi fantástica. E a gestão do propósito funciona. Né? E o sucesso, você ser muito bem sucedido com aquilo, ele vai ser consequência de você estar feliz fazendo aquilo. Se você está apaixonado, você está acordando todo dia de manhã, fala, cara, eu vou trabalhar. Olha que maravilhoso, hoje eu vou trabalhar. E não aquilo, caraca, hoje é segunda-feira, que coisa, hein? Que droga. Triste, né? A síndrome do fantástico, né? Da vinheta. Ai, meu Deus do céu, amanhã tem que trabalhar, ai, meu Deus do céu. Então, assim, eu acredito realmente nisso, tá? Enfim, mas para quê? Para ser feliz. Encontrar um propósito, encontrar a sua essência para ser feliz, né? E como? Né? Como que a gente vai fazer isso? Como eu vou encontrar meu propósito? Eu tenho algumas orientações para as pessoas que estão buscando algumas dicas para despertar essa minha essência, para despertar esse meu propósito dentro de mim. Não vai ser em outro lugar. Não vai ser em outro lugar que você vai encontrar o seu propósito. Vai ser buscando em você mesmo. Né? Vai ser buscando em você mesmo. Né? Então, assim, eu vejo a minha filha hoje, e aí a primeira dica que eu dou é a gente se conectar quando a gente era criança, com a criança que a gente foi um dia. Né? O que a gente era apaixonado por fazer, o que era, sabe, quais eram os nossos pequenos prazeres quando a gente era criança, né? Eu gostava muito de carro, tô falando, eu fui para a indústria de automóvel, é fascinante, né? Eu fui para vários países, conheci fábricas em diversos países, e eu sou fascinada por esse mundo do automóvel, né? Mas quando eu era criança, então essa era a criança Gleice. Hoje eu vejo a minha filha, claramente ela tem um dom. Todos os dias, a minha filha, ou ela desenha uma casa em perspectiva, ninguém ensinou ela a desenhar em perspectiva, ela desenha com a vista lateral da casa, ela desenha todos os andares assim, mãe, a minha casa tem 3 andares, ela desenha os móveis em perspectiva. Impressionante. Ninguém ensinou ela aquilo. Ou ela desenha a casa, ou ela monta a casinha de Lego, ou ela tá brincando com algum aplicativo, com um joguinho The Sims que monta a casa, ou algum outro joguinho que monta a casa e decora a casa. Impressionante como ela tem o dom. Todos os dias ela faz isso, todos os dias. Eu vejo ela e falo assim, meu Deus, como que pode uma criança ter o dom tão claro? Né? Um dom tão explícito. Então, para mim já está claro nela o que ela quer ser, sem ela saber. Né? Que ela faz aquilo por prazer. E a gente se conectar, a primeira dica que eu dou vamos nos conectar com a nossa criança que a gente foi, e vamos nos lembrar quais eram os nossos pequenos prazeres, né? O que a gente gostava de fazer, de repente vem alguma coisa em mente, e você fala, opa, eu gostava muito de, sei lá, eu tenho uma sobrinha que gosta muito de costurar, ela tem só 12 anos, ela gosta de costurar, ela quer uma máquina de costura. Vovó, eu não quero um ovo da Páscoa, eu quero uma máquina de costura. Olha. E você fala,
que legal, que bacana, de repente vai ser uma estilista, não sei. Mas enfim, a gente já vai vendo, olha, ela tem aptidão para isso. Ela tem um dom, ela sabe fazer. Ela mostra, tô fazendo roupinha para minhas bonecas. Olha aqui, me mostra assim pela internet que mora em Florianópolis. Mostra que tô fazendo roupinhas para minhas bonecas. Olha que legal. Então ela já está indicando para a mãe, opa, que aptidão que eu tenho. Então essa é uma dica importante para algumas mães que estão aqui nos assistindo, né? Olha, vamos fomentar isso nas nossas crianças, né? Esses dons que elas aparentam ter, e vamos conduzir isso, o caminho delas, para ficar um caminho mais fácil, né? Porque hoje a gente vê que a gente está precisando de se conectar com a gente mesmo, para a gente buscar o nosso propósito, para a gente resgatar isso, né? E nunca é tarde, Juliana, nunca é tarde. Essa minha cliente, ela tinha, eu acho que ela tinha 50 anos, eu acho que ela tinha quase 50 anos. Então nunca é tarde para a gente descobrir qual é a nossa essência, qual é a nossa missão nesse mundo. E eu vou te falar, a gente vai ser muito mais feliz e vai alimentar nossa alma. A gente vai ter a sensação assim, olha, eu estou cumprindo lindamente o meu papel nesse mundo. E não tem melhor sensação do que essa. Eu estou cumprindo meu papel. Eu estou fazendo o que Deus me deu de dons, de ferramentas. Eu estou usando o que Deus me deu em prol de outras pessoas, em prol de deixar um legado nesse mundo. Deixar um legado. Deixar um legado de fazer assim, olha, eu não passei em vão nesse mundo. A Gleice, não passou em vão nesse mundo. E eu quero que você fale um pouquinho, antes de que acabe nosso tempo, eu quero que você fale também da sua missão, né? Porque a sua missão é linda, 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 e que ela é totalmente... se você falar assim, não é minha formação, opa, né? Não é minha formação. Se você fosse pensar nisso, você é uma veterinária, e você hoje é uma secretária, né, de agricultura, de uma cidade. Então, assim, eu queria que você contasse um pouco como que você descobriu esse propósito, como que você descobriu e como é que você está fazendo para cumprir esse seu propósito dentro da cidade de São José do Vale do Rio Preto. Gleice, ó, pegou de surpresa, hein? Tocou a bola para mim, olha só. Eu quero ouvir um pouquinho, né? A gente tem que falar de você um pouquinho antes da gente finalizar. Gleice, pensando nessa questão de desde criança eu gosto muito de ensinar. Ensinar eu sempre gostei. E esse negócio de conectar pessoas. Graças a Deus, assim, sempre tive facilidade com a comunicação. E aí, pensando aqui em São José, são duas situações assim que eu acredito que me movem. Uma é fazer o que a gente está fazendo aqui agora, que é conectar as pessoas, sabe? Eu falei há poucos dias que o que eu sentia muita falta de menina, talvez eu criança e adolescente crescendo, faltava algumas referências profissionais aqui para mim. E eu sinto que ainda hoje muitos colegas estão aí na faixa etária aí dos 30, né? E a gente regulando a idade. Muita gente se formou, o que já ajuda bastante. Mas eu acho que a juventude precisa de boas referências. E eu me engajo muito em tentar ser uma referência para os jovens e adolescentes. Então, tem uns trabalhos nas escolas também. Gosto muito de fazer trabalho em escola. Então, graças a Deus, a cidade é pequena, todo mundo se conhece. E eu já fiz a sua dinâmica na escola, né? A dinâmica das bexigas lá que a gente fez no IBMEC, a Raquel está aqui. E então, assim, poder fazer a Raquel isso... tá aí, ó. Beijo pra Raquel. Ai, adoro. Então, poder fazer isso me deixa muito feliz. E melhorar a vida das pessoas de alguma forma, sabe? Aí a Raquel... poder levar um pouco mais de alegria, sabe? As pessoas se sentirem mais plenas e encontrarem propósito. Aqui na secretaria, nesse período difícil de crise que a gente está vivendo, as vendas caíram muito. Então, assim, tanto do frango, que é a atividade econômica principal da cidade, junto com a agricultura. Então, assim, da noite para o dia, os mercados fecharam, o Rio de Janeiro, né, todo mundo em casa, e isso causou um colapso aqui na nossa região serrana, na questão de venda de alimentos. Então, o que eu me propus a fazer, eu assisti algumas aulas do YouTube e vim aprender como que a gente... Marketing. Como que eu faria uma logo, como que eu faria vídeos e qual que é a intenção. Com isso, poder trazer os produtores rurais para a internet, para eles começarem a se divulgar
começarem a levantar um dinheiro maior com isso, né? E já que o Ceasa diminuiu a venda e durante um tempo o valor caiu muito também das mercadorias lá. Então a ideia é o quê? Vamos vender de porta em porta. Deixa eu ajudar vocês, sabe? Então pegar para fazer e ficava até de madrugada fazendo os vídeos, tipo um videozinho institucional do sítio. E aí já começou a andar pela região, porque já saiu o vídeo para Petrópolis, já saiu o vídeo para Paraíba do Sul e vários vídeos aqui para São José. A Lívia tá aqui nutricionista, sabe? Foi para nutricionista, sabe? Para loja de roupa, fez uma homenagem linda para as mães, assim. A gente pegou as fotos de todas as mães que passaram por desafios grandes, sabe? Seja perda, seja uma doença, sabe? E a gente fez uma homenagem para elas que soltou essa semana o vídeo. Então, assim, poder promover isso nas pessoas e, de alguma forma, melhorar a vida delas, me deixa muito feliz. Muito feliz. Então, acho que a Isso, missão isso alimenta a sua alma, Juliana? Isso alimenta a sua alma? Alimenta. Ó, e outra coisa, o propósito, as empresas hoje, elas estão buscando realizar o seu propósito. Por exemplo, a Renault está fazendo respiradores lá em São José dos Pinhais para ajudar, né, o Brasil nessa pandemia. Algumas outras empresas, tem uma empresa que é uma empresa que vende brinquedos aqui de São Paulo, ela está entregando, quando ela vende pela internet, quando ela vai entregar o brinquedo na casa da pessoa, ela pega brinquedos usados para doações. Eu achei super incrível isso. Então, quando a gente é empresa, como é que a gente pode pensar em um propósito para a minha empresa? Um propósito para minha empresa. É pensar no impacto do meu negócio, o impacto do meu negócio. Por exemplo, a montadora, qual é o impacto do meu negócio? O impacto é o caos na cidade. O impacto é poluição, engarrafamento, isso é impacto da produção de veículos. Então, como é que eu faço para minimizar isso? As soluções de mobilidade. Então, eu tenho que pensar em soluções de mobilidade. Então, aí eu consigo cumprir o meu propósito como empresa, né? Então, também a gente tem que pensar nisso, né? E outra coisa importante, gente, que pode ajudar a gente a se conectar, é pensar que o que eu quero para mim daqui a 5 anos? Onde eu quero estar? O que eu quero ser? O que eu quero estar fazendo? Onde que eu quero estar? Muitos clientes que eu pergunto isso, olha, vários clientes, não foi pouco não, que falam assim, daqui a 5 anos, se eu não fizer nada, se eu continuar fazendo o que eu faço hoje, daqui a 10 anos, eu não sei nem se eu tô aqui. Eu não sei nem se eu vou estar vivo. Olha isso. Eu não sei daqui a 5 anos eu vou estar doente, com certeza. Do jeito que eu estou levando minha vida, eu vou estar doente. E em 10 anos eu nem sei se eu vou estar aqui. Então, essa pergunta, assim, a pessoa, ela se dá conta de como ela está levando a vida dela. O que ela está fazendo, sabe? O que ela está fazendo da vida dela. E fala assim, opa, eu acho que eu tenho que mudar isso. E eu acho que é isso a anotar. Daqui a 5 anos, onde que eu quero estar? Onde que eu quero estar? O que eu quero estar fazendo? E aí a pessoa vai dar esse clique de falar, olha, realmente eu tenho que fazer diferente, né? Então, Gleice, primeiro... É hora disso, né, Gleice? Nesse período de crise agora, é hora de refletir. É o que você falou, é muita gente em depressão, é muita gente que está insatisfeita, é muita gente com medo, e os desempregados, e tá na hora de refletir. Por isso que, assim, eu fiquei muito feliz por conseguir te trazer hoje num sábado, mas no sábado, 6h30 da tarde, a gente tava na média de 20 pessoas escutando a gente. E, cara, isso é muito satisfatório, porque tá todo mundo precisando pensar nisso. Porque senão não aguenta, é muita pressão, é muita notícia ruim, é muito medo do futuro. Isso. É muito medo do futuro, as pessoas estão desempregadas, estão com medo de perderem os seus empregos. E, bom, não ter vergonha de fazer uma coisa diferente, além do que elas já fazem. Por exemplo, eu poderia tirar fotos e conseguir renda com as fotos. Eu poderia me inscrever em várias vagas
e procurar. Aí, essa questão é muito importante, porque a questão do alinhamento do seu propósito como pessoa e do propósito da missão daquela empresa. Por exemplo, eu não conseguiria trabalhar, por exemplo, vamos dizer que eu fosse veterinária, tá? E eu estou procurando um emprego, tá? Eu estou procurando emprego, estou procurando vagas disponíveis. E eu falo, eu vou poder escolher a empresa que eu quero trabalhar. E aí, buscar uma empresa que esteja alinhada com o seu propósito. Eu não poderia, sendo veterinária, eu não poderia trabalhar numa empresa que injeta hormônio na carne, porque isso para mim não é certo, não é ético. Entendeu? Se a empresa pratica isso, eu não vou procurar emprego naquela empresa, porque eu não ia conseguir ficar um ano dentro daquela empresa observando tudo isso. Né? Então, assim, o meu propósito alinhado com a missão daquela empresa e com os valores daquela empresa, os meus valores versus os valores daquela empresa. Né? E aí eu escolher aquelas empresas assim, poxa, aquela empresa que realmente está fazendo a diferença nessa pandemia, aquela empresa que realmente está fazendo a diferença na pandemia, está fazendo doações de alimentos, fazendo doações de máscara. Pô, realmente aquela empresa, ela está cumprindo o propósito dela, né? Então, o papel dela. Então, eu estou alinhada com isso. Como veterinária, se eu fosse uma veterinária, eu não seria capaz de trabalhar dentro de uma empresa que injeta hormônio para a carne parecer que está fresca ou que ela para durar mais tempo. Então, assim, tem que o meu propósito, os meus valores estarem alinhados com os valores daquelas empresas. É outra dica importante para quem está buscando emprego nesse momento. E outra coisa, além de buscar emprego, escolher a empresa certa, alinhada com o seu propósito, com os seus valores, a outra coisa é não ter vergonha de fazer alguma coisa que te dê prazer. Poxa, eu faço isso muito bem. Eu faço isso, eu tiro foto muito bem, eu consigo enquadrar, minhas fotos ficam incríveis. Eu consigo gerar renda a partir disso? Beleza, vou fazer isso durante esse período que eu tô sem renda. Né? E não ter vergonha disso, não ter vergonha nenhuma disso. Porque, de repente, isso é o seu dom, isso você tem como dom, isso você faz muito bem, e você ficaria feliz de registrar momentos felizes de outras pessoas. Aquilo pode alimentar a sua alma. E você não se dá conta disso, ou perder a oportunidade de fazer alguma coisa realmente que alimente sua alma e que faça sentido na tua vida, né? Que faça sentido, porque às vezes você está trabalhando, a gente lembra que eu falei o termo zumbi corporativo, que a gente está lá indo trabalhar, cumprindo horário, bate cartão, não sei o quê, vai embora 5 horas, ou entra 8, sai 5, né? E assim, fala, pô, pra que isso? Pra que isso? Para ganhar um salário no final do mês. Pra que eu tô fazendo isso? Não vê sentido nenhum nisso. Poxa, tá me deixando doente, não faz sentido. Aí, fazer um planejamento para poder um dia abrir mão disso. Não é sair, né? Não é sair, né? A ideia não é essa. Eu tinha uma cliente que era minha aluna, é uma cliente de coach de carreira, que era minha aluna na engenharia civil. E o pai dela era mestre de obra. E ela cresceu, né, vendo o pai mestre de obra, né? Então, e ela foi fazer engenharia civil. Só que ela era também dona de um salão de beleza. E a questão principal dela nas sessões era a seguinte: caramba, eu não sei se eu estou fazendo certo de fazer engenharia civil. Será que eu devo largar meu salão? Falei, vamos fazer um planejamento? Hoje você não precisa abrir mão do salão, porque é a sua renda. A gente conseguiu definir e estudar nela mesma, né? Ela conseguiu se conectar com essa essência dela e ela descobriu, realmente eu quero ser engenheira civil. Isso eu quero para minha vida. Eu quero ser engenheira civil. Eu amo isso, eu adorava ficar com meu pai nas obras, enfim, e eu amo isso, eu quero realmente isso para minha vida. Eu não vou parar. E ela falava assim, será que eu paro de estudar, eu paro em engenharia civil e fico me dedicando só com o salão de beleza, ou eu me dedico só à engenharia civil e largo o salão? Vocês não precisam largar nada agora, você não precisa abrir mão disso agora. Vamos nos planejar, vamos verificar como é que a gente pode fazer isso daqui a alguns anos para permitir que você se sustente com a engenharia civil, porque é isso que você quer para a sua vida. Entendeu? Não precisa largar o salão, não precisa fazer isso. Ela era a fonte de renda dela, então ela estava com esse questionamento, né? Enfim, ela vai ser uma grande engenheira civil, deve estar prestes a se formar.
Eu acho que ela está para se formar esse ano ou ano que vem. Ela é minha aluna aqui de São Paulo. Mas, então, não precisa abrir mão de nada por enquanto, né? Mas apenas se dar conta de que realmente isso aqui não é o que eu quero para a minha vida hoje, e eu quero me planejar para poder trabalhar e viver a minha missão de vida, tem que se planejar para poder fazer isso. Não pode fazer assim do dia para noite, a partir de hoje eu vou fazer isso, né? Então, enfim, eu acho que as pessoas não precisam largar que elas estão fazendo isso, mas elas começarem a refletir sobre isso é muito importante. Outro exemplo que eu dou de o antídoto estar no veneno é o seguinte: muitas pessoas ficam reativas e assim, não posso falar o nome, porque a pessoa vai ficar super brava se eu falar o nome, mas assim, tem uma pessoa que ela fica, todas as pessoas, vou contar a minha história antes de contar dessa pessoa. Como que eu me descobri como coach de carreira? Quando eu tinha minha equipe lá na Peugeot, os 42 funcionários, todo ano, na entrevista de final de ano, de entrevista de performance, eu sabia exatamente quais eram os pontos positivos, quais eram os a melhorar, a desenvolver daquela pessoa. E era uma conversa muito franca, que a pessoa falava, uma conversa 360, que eu era muito aberta e sabia exatamente o que aquela pessoa... E eu adorava fazer isso. E quando eu via por exemplo, hoje uma pessoa que era estagiário meu e que a gente trabalhou junto muitos anos e que eu tenho a felicidade e a honra de ter influenciado muito na vida profissional dele. Hoje ele é coordenador de uma equipe dentro da Peugeot. Aquilo parece que sou eu. Aquilo alimenta a minha alma mesmo, parece que sou eu. Então, quando eu fui fazer um curso e eu refleti sobre o meu propósito, eu falei, cara, é isso que eu amo fazer. Eu amo conduzir, ser canal de conduzir as pessoas para fazerem e realizarem um propósito, para serem felizes no trabalho. Simplesmente isso. E aquilo parece que sou eu que estou sendo feliz, parece que sou eu que estou sendo promovida, parece que sou eu, sabe, caraca, que felicidade, cara, ele teve uma promoção, nossa, parece que sou eu que fui promovida, sabe? Então, foi esse momento que deu o clique, que eu falei assim, realmente, é isso que eu gosto de fazer, é isso que eu amo fazer, isso alimenta muito minha alma. E aí tem outra questão também. Todas as minhas amigas, quando tinha problema com o namorado, com alguma questão, eu era sempre a conselheira. Imagina que eu era sempre a conselheira, tá? Então, se eu falasse assim, gente, para de me encher o saco com isso, porque quando a gente não se conecta com a alma da gente, a gente fala, gente, para de me encher o saco, pô. E eu conheço gente que faz isso, tipo assim, você é referência, tudo que quando alguém tá doente, eu ligo pra pessoa e falo assim, fulana, cara, ó, eu tô com uma dor de barriga aqui, o que eu faço? Eu tô com, a minha filha tá com isso assim, 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 o que eu faço? E a pessoa virou referência naquilo, e aí a pessoa, se a pessoa estiver conectada com a alma dela, ela vai falar, opa, igual essa minha cliente que eu falei, ela conseguiu, o que deixava ela irritada era, na verdade, o dom dela. E ela não tinha percebido. E aí eu tenho essa pessoa que, olha, o dom dela é fazer esse aconselhamento, ser suporte das pessoas quando as pessoas estão se sentindo alguma dor ou estão doentes, enfim, alguma coisa, mas só que para ela acha que as pessoas estão, gente, eu estou sobrecarregada demais, eu não consigo dar conta de tudo, as pessoas ficam me ligando para isso. Olha, você já pensou que isso pode ser o seu dom? Você já pensou que pode ser realmente esse seu propósito que você veio a esse mundo? Então, quando a pessoa está ligada, quando ela está com a consciência ligada nesse tipo de situação, ela vai falar, opa, eu acho que isso realmente é um sinal. Eu acho que eu virei uma referência nisso. Poxa, eu realmente tenho o dom da palavra. Realmente tenho um dom da palavra, igual você fala, eu tenho um dom da comunicação. Eu tenho o dom de fazer as pessoas se sentirem, acalmar as pessoas no momento de dor, de aflição, de doença. Por que eu não posso usar isso como meu propósito de vida? Eu vou pensar em como que eu posso rentabilizar isso, como isso pode ser uma fonte de renda para mim. E não falar assim, cara, gente, para de me ligar. Eu conheço a pessoa, fala isso, para de me ligar, não aguento mais, eu tô sufocada.
Com as pessoas me ligando porque estão doentes, ou se não porque tem um tio doente, porque tem uma prima doente, um filho doente. Pô, para de me perturbar com isso. Mas se isso é quando as pessoas estão conectadas com o seu próprio ego e não se dão conta disso. Elas são reativas. É a nossa natureza como um ser humano. Não é vergonha nenhuma isso. É a nossa natureza humana. Nós somos reativos, nós somos animais. Sabe? Às vezes a gente reage de forma muito rápida. Né? E quando ainda mais quando a gente não está com inteligência emocional suficiente para lidar com certas situações, né? E eu queria falar, e a gente faz outra live para falar de inteligência emocional, que é muito bacana também. Mas quando as pessoas não estão conectadas com a sua alma, elas estão conectadas só com o mundo material, elas acabam fazendo isso. Elas desperdiçam uma chance de se conectar com o seu verdadeiro eu e com sua missão nesse mundo. Você vê quase que a minha cliente, se a gente não... E essa minha cliente, a gente também é muito amiga, virou muito amiga, porque ela falou assim, gente, foi um despertar para a vida dela isso. Eu falei, caramba, como assim eu estava irritada com isso, sendo que isso é um dom que eu tenho. Né? Então, quando a gente está conectado com a matéria, com o nosso ego, a gente não vai ver... isso vai ser um ponto cego para mim. Isso vai ser realmente um fardo para mim. Mas quando a gente está buscando perceber a nossa alma, se conectar com a nossa essência, a nossa pureza, nossa alma mesmo, nossa luz, querendo revelar luz para o mundo, a gente olha para isso e fala, opa, realmente as pessoas valorizam isso que eu tenho em mim. Eu amo isso, amo servir as pessoas. Eu vim para servir as pessoas nesse mundo e deixar um legado. Eu acho que pensar nisso. Eu estou nesse mundo para quê? Eu estou passando nessa vida para quê? Para que eu estou aqui? Né? Eu quero deixar. Eu quero ser fonte de inspiração, como você é, Juliana. Quero ser fonte de inspiração para as pessoas. Eu quero ser canal eu quero ser drive de mudança na vida das pessoas, como que disse o Léo. O Léo era da nossa turma, né? O Léo, amo. E ele falou para mim, isso nunca vou esquecer. Eu quero ser realmente drive de mudança na vida das pessoas, para melhor, para elas se conectarem com sua alma, com a sua essência e realizarem o seu propósito, deixarem um legado. Isso. E que você está fazendo na prefeitura, de ajudarem as pessoas a se conectarem na internet. Uma pessoa, um agricultor, que vai ter um filme, que vai ter a sua fonte de renda divulgada, né? Você ligou pessoalmente para cada grande rede de supermercado para vender a produção daquele agricultor, Juliana. Isso é cumprir o seu propósito na vida. Obrigada. Amém. Amém. Que Deus abençoe isso muito, a sua vida. Porque você está realizando esse propósito. Você podia falar, se você fosse pensar reativamente, você fala assim, isso não é meu papel. Eu sou só a secretária de agricultura. Não, mas você teve empatia por essas pessoas. Você teve empatia de falar, elas vão perder a produção delas e a fonte de renda delas. Esses agricultores vão perder toda a produção. Porque não sabia que canal de vendas eles vão vender. Como? Né? Como eles vão vender? Né? Eles não têm loja virtual? Não. Agricultor tem loja virtual? Não. Como que eles poderiam vender? E você encontrar uma maneira de fazer esses pequenos agricultores de São José do Vale do Rio Preto venderem sua produção, ligando um a um, fazendo vídeo divulgação do sítio da pessoa, mostrando aquela coisa mais linda e mandando para os clientes, isso é viver o propósito. Você pode falar que você está vivendo o seu propósito. E está cumprindo lindamente, deixando um legado tão importante. E assim, e cada um desses agricultores que plantem com aquela consciência de eu estou plantando aqui uma semente que vai levar alimento para a casa das pessoas, é cumprir também a missão deles, né? E fazer aquilo com muito amor, né? Com muito amor. Assim, é um dom. É um dom. E você está ajudando as pessoas a cumprirem a missão delas e também cumprindo a sua missão no mundo. Então, isso é fascinante.
não é? Isso dá um gás absurdo, né? E elimina o medo que a gente falou no comecinho. Que aí isso te dá muita coragem pra você levantar e levantar segunda-feira e dormir tarde. E sem custo, é totalmente voluntário. É, tem amigos aqui, a produção da Boa Sorte, a Fazenda de Caqui aqui de São José, que a gente fez um vídeo lindo para eles. É, isso faz você enfrentar qualquer medo, sabe? Exato. Enfrentar qualquer circunstância, a crise. Isso dá muito gás e as pessoas precisam, e cada um, eu tenho certeza que cada um que está aqui e cada colega que vai passar para frente essa mensagem, eu quero muito que as pessoas enfrentem, sabe? Tenham mais coragem, porque isso é coragem, né? Coragem para ser quem a gente é, honrar a nossa história, né? A nossa história. Eu tava numa pegada muito forte, é, até o final do ano passado, uma pegada muito forte. Eu estava atendendo à noite os meus clientes de carreira, eu estava de coaching e mentoria de carreira, eu estava atendendo à noite, no sábado, até o final do ano passado, até eu ser diagnosticada com tumor no cérebro. E aí eu dei uma desacelerada, porque realmente, opa, apesar de eu estar vivendo o meu propósito, eu estava deixando também de lado a minha família. Um dia eu abri a porta desse escritório aqui que eu tô, atendendo de noite. Eu abri a porta do escritório, minha filha deitada, dormindo no chão, na porta. Eu falei, gente, não dá, né? Aí já estava sentindo isso. E ainda acontece uma coisa dessa, é pra gente refletir, né? Mas não precisa a gente esperar acontecer nada desse tipo, dessa magnitude, para fazer a gente acordar e viver o nosso próprio propósito, né? Não precisa a gente esperar isso acontecer, né? Falar assim, olha, o que que eu devo fazer? Onde que eu devo concentrar minha força para fazer um planejamento, né? Não precisa deixar isso acontecer para a gente desacelerar do ritmo insano que a gente está vivendo de trabalho, né? Não precisa esperar que alguma coisa ruim aconteça. A gente está ajudando as pessoas a terem essa consciência hoje, né, Juliana? Com essa live. Né? Você me tirando aqui, eu não estou nem me olhando aqui nesse negócio de vídeo. Eu falei, não, Juliana, câmera, Deus me livre, que isso? Como assim fazer live? Não. Como é que eu vou fazer live, gente? Aí você me tirar dessa zona de conforto para a gente levar alguma mensagem para as pessoas. Eu queria te agradecer do coração você ter me tirado dessa minha zona de conforto e ter feito a gente fazer essa live maravilhosa. Levar tanta mensagem linda. Aí, ó, contagem regressiva. 2 Ué, onde que tá? Não tô vendo, não. Tá vindo pra mim, vem pra mim. 53. Muito obrigada, foi maravilhoso. Obrigada a todos os amigos, amigas que estão aqui. Muito obrigada. Ah lá, o Samir tá falando do Life Planning. A gente estava sentado num barzinho, a gente fez um life plan, eu e meus amigos, a gente fez um life plan, aí eu coloquei lá quando que eu queria casar, quando eu queria ter filho, assim, daqui a 5 anos, sabe? A gente fez um life plan muito bacana, muito engraçado, o Samir escreveu. Raquel, você é maravilhosa, Raquel, eu me lembro muito bem, você estava trocando de emprego quando a gente estava dando aula, você teve a minha aula, você estava trocando de trabalho e eu lembro que eu te dei uma força danada para você enfrentar esse trabalho novo, para você encarar esse novo desafio. Lembra a gente escrevendo na lousa? Foi incrível, Raquel, você é brilhante, que você continue brilhando e cumprindo a sua missão. Gosto muito. Obrigada, fico muito feliz de ter sido fundamental no seu processo. Um beijo, gente. Vivam a sua missão, se conecte com a sua alma. Isso. Beijo, Ju, obrigada. Obrigada, gente. Obrigada. Beijo para todos. Rose, beijo. Raquel, um beijo grande. Tchau, gente. Tchau. Ju. Beijo.